Você sabe, a gente deu um contexto sobre o nosso público aqui de jovens que estão, querendo empreender, estão empreendendo já no começo de seus negócios e muitas vezes enfrentam desafios são particulares da geração, que são tem características, dores, desafios em comum. E a Ana, que mentora vários desses jovens, especialmente as meninas, né, Ana? Eu acho que seria muito legal você dar uma perspectiva sobre as jovens que estão entrando no mercado de trabalho. Você acha que existem dores realmente que são compartilhadas, assim, da nossa geração, né, Briela? E como que são os caminhos para resolver as principais dessas dores? Tá bom. Outro podcast inteiro. Tem pouco recurso, vocês estão vendo, tem pouco repertório. Toda vez que eu vou dar uma palestra, eu falo assim, gente, eu sempre reclamo do pouco tempo que me dão, mesmo que me deem 3 horas, eu reclamo. Eu falo, eu sou professora de pós-graduação, eu falo por 9 horas sem parar, se deixar, Legal. né? E vou juntando uma coisa na outra e gosto muito. Mas é o seguinte, primeira coisa que eu quero dizer é, a gente não vai ver os problemas de gênero resolvidos. Nem na minha geração, nem na de vocês. Infelizmente. Porque processo histórico é longo, atravessa gerações, muito embora muita coisa esteja acontecendo mais rapidamente nas últimas décadas. Mas o que eu falo com todo mundo é o seguinte, se para se motivar a fazer alguma coisa, você espera ver o problema resolvido em vida, desiste. Não vai ver. Só que 100 anos atrás, alguém não votava. E brigou pra votar. E talvez elas não votaram. Eu hoje vou bem linda. Votar. Arrumada. Né? Comemorando o fato de poder votar. Então, a gente precisa entender que a gente faz algo no tempo. Nós somos o tempo. Então, o que eu faço facilita pra vocês. Principalmente pra ela, né? Porque você já nasce com dívida histórica, né? Você sabe disso. A gente vai conversar sobre essa dívida histórica aí depois. Então, pra ela facilita um pouco mais a vida dela, da minha nora, das minhas sobrinhas. Então, eu tenho também um compromisso muito grande em criar filhos homens que não reproduzam as violências no futuro. Quando a gente fala de ambiente de trabalho, imagina que o ambiente de trabalho é uma mini reprodução dessa grande sociedade que a gente vive. Então, dita muito os comportamentos, mas também recebe muito os efeitos do social. Isso é importante da gente entender. E eu mentoro meninas em início de carreira de 16 a 28 anos, em algumas instituições. Então, Fundação Everest, Alumna, né? Sou criadora de conteúdo pro Nube e tal. Então, para falar um pouco, desde coisas básicas, de como é que você se comporta numa entrevista, que eu tenho visões muito específicas, até, puxa vida, aconteceu um problema no mercado de trabalho, o que eu faço? Como é que eu endereço e tal. Então, entendendo isso, a primeira parte da minha resposta é sim, é mais desafiador para todas as identidades não masculinas, não heteronormativas, de corpos não padrões. Então, tudo que está fora do padrão masculino, cisgênero, heteronormativo, sem deficiência física, magro, de colete na Faria Lima, tudo que está fora disso, automaticamente entra num espectro mais difícil. Tem mais barreiras para atravessar. Dá para resolver? Dá para resolver de muitas formas. Dá para a gente ganhar consciência, letrar, treinar, abrir escuta, criar política dentro das empresas que olhem para isso, não aceitar determinados comportamentos, treinar os equipamentos do Estado para receberem as denúncias, e isso não ser mais um problema. Então, a gente tem uma série de mecanismos possíveis, né, que a gente já vem desenvolvendo, e aí tem que falar de terceiro setor, porque o terceiro setor, para garantia de direitos, produz tecnologia muito importante, que impacta a política pública. Então, a gente não pode entender a empresa como um ente separado do mundo. Até porque eu digo que estatística social é estatística corporativa. Ou você acha que as 24,6 milhões de pessoas com transtornos ansiosos, que são calculadas pela Organização Mundial da Saúde no Brasil, elas estão aonde? Elas estão no campo, cantando. Elas estão dentro das empresas trabalhando, elas estão empreendendo. Sim. Estamos aqui, né? Então, entender estatística social te ajuda a entender estatística corporativa. Então, dá pra gente fazer um monte de coisa.
tudo que está fora do espectro padrão sofre mais. Isso é uma realidade. E tem muita coisa, Miguel, que não é culpa nossa, mas é responsabilidade nossa resolver. Então, uma coisa que tem me incomodado um pouco é quando a gente coloca essa culpa em entes externos a gente e só. Ah, é porque é meu TDAH. Ah, porque isso aqui é assédio. Ah, é porque isso aqui... Tá, e aí? A gente vai fazer o quê com isso? A gente só vai olhar pra isso e falar, ah, é isso. Não, amado. A gente tem que fazer alguma coisa. E aí, cada um na sua cadeira, cada um com o seu papel, e a gente precisa entender que líderes empresariais, empreendedores, precisam ter responsabilidade social em essência. Porque são pessoas responsáveis por famílias ali dentro. São famílias naquele lugar. Então, como é que a gente desenvolve duas coisas? Postura cidadã e pacto coletivo. Dentro das empresas. Com empreendedores, com empreendedoras. Como é que a gente faz isso desde cedo? Boa. Entende? Então, a gente precisa começar também a conversar sobre isso. Legal. Respondi? Perfeitamente. Eu sempre vou perguntar se eu respondi, porque Sim. pode ser que a pessoa fale, no caso, não. Não, mas muito legal, Ana, de verdade, assim, e esses, né, essa coisa da estatística, assim, dos números que estão aí também dizem muito, vários números da nossa geração, assim, dos jovens que estão entrando no mercado de trabalho falam que, pô, a gente é engajado com mais causas sociais, assim, com causas ambientais, até o comportamento de consumo, né? Eu não sei os números de cabeça, mas que a gente tende a consumir produtos mais sustentáveis, optar, até tá disposto a pagar um preço um pouco maior por produtos que têm causas maiores por trás e não só tem o objetivo, uma empresa que quer ali maximizar o valor do acionista, lucrar mais e tal. Então é muito interessante ver que existem traços em comum da nossa geração, Ana, que você observa isso, assim. Sim. Eu posso fazer uma observação dentro disso? Porque daí eu quero juntar só uma coisa rápida de gerações com empreendedorismo. Tá. Quando a gente entende primeiro setor, segundo setor e terceiro setor, de uma forma bem superficial, setor público, setor privado e o terceiro setor que é sem fins lucrativos, né? Tem um setor que... Esse nome que eu vou falar agora, ele é mais forte fora do Brasil, mas no Brasil a gente está começando a se entender com ele, que é o setor 2,5, que a gente chama. Que são empresas que têm lucro, não são ONGs, né? Empresas que visam lucro, mas que olham para impacto social. Olham para a cadeia, para sustentabilidade, etc. Então, é um setor 2,5, né? Entre o 2 e o 3. Muito bem. Isto posto, né? Isto entendido, a gente começa a perceber que geracionalmente existe, graças a nós também, obrigada, uma consciência maior de vocês, porque vocês também não ganharam essa consciência do nada. Vocês não saem do nada, gente. A gente precisa conversar sobre isso, né? Então, assim, entendendo que quando a gente fala de consciência ambiental, a minha geração é a primeira geração a sofrer os impactos do dano ambiental e é a última que pode fazer alguma coisa. Tá. Caramba. É a minha geração que tá vendo esse rolê ruim aí, entendeu? Porque tem uma extinção de recurso que a gente precisa começar a conversar. E aí, esses empreendimentos, eles começam a nascer, portanto, olhando para isso. Ótimo. Eu não concordo que vocês não trabalham, eu não concordo que vocês são chatos, eu não concordo que vocês são mimizentos. Eu acho vocês ótimos. Quero começar por aqui. Primeiro porque, assim, o mundo já é de vocês. A geração de vocês vai herdar 73 trilhões de dólares em 2025 nos Estados Unidos. Muito em breve, vocês vão ser os donos do dinheiro. E a nós será dado o benefício de estar. Então, a gente também precisa combinar com vocês como é que a gente vai estar. Então, o que eu vejo as pessoas da minha geração sofrendo e falando mal de vocês é muito mais um ressentimento de meu tempo tá acabando. Meu poder tá acabando. O que eu pensava que era bom já não é mais. Mas como assim eu não posso mais dar palmada em criança? Ai, credo. Como assim criança é uma pessoa? E pode se expressar? Como assim criança pode ter vontade?
Como assim a gente tá falando de não comer carne? Como vocês são chatos, entende? Então, tem um lugar muito mais de ressentimento e manutenção do controle do que um lugar de falar, o que esses meninos estão falando? Que legal isso. E aí, outro dia, eu tive uma conversa dessa pela DM do Instagram, porque tinha uma pessoa falando mal de vocês, e ela falou diretamente pra mim, né? E aí, eu escrevi assim, olha, e é uma pessoa da minha geração. Falei, olha, a gente não procurava emprego em cartaz de poste. Entende? Uhum. A gente não pegava um cavalo pra ir fazer uma entrevista de emprego. Então, naturalmente, as coisas avançam conforme os recursos estão disponíveis. Uhum. Então, Por que vocês estão agarrados aí, gente? Sai daí. Ouve esses meninos, entendeu? Vamos fazer um negócio junto. É. Porque a gente entrega algo e vocês entregam muito mais. É legal. Então, por que eles não querem ser líderes? A gente tava falando disso, né? É. Agora tem essa conversa, né, no RH. Ai, os jovens não querem ser líderes. Claro, olha pra gente. Medicados, divorciados, sem relacionamentos saudáveis, com a pálpebra tremendo, achando bonito ser doente, trabalhando 16 horas por dia. Nossa, que espanto que vocês não querem ser igual a gente. É. Entende? Aí o pessoal da minha geração fica assim, nossa, é mesmo, né? É mesmo, gente. Fizemos muita coisa boa, mas fizemos muita coisa ruim também.